6. Tchef Primitivo capítulo 41. A primeira sala de aula da tribo. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de empirenovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Subai olhou para a muito animada Mai Mang, inexplicavelmente lembrada das constantes palavras do diretor do orfanato: você precisa estudar. Se você não estudar, sua vida acabou. Estude desesperadamente. Como todos vocês são órfãos, sem pais para apoiá-los, só podem encontrar seu próprio caminho na vida. Você não pode ser como esse velho que não tem habilidades. Eu não estudava naquela época. Quando o meu primeiro passo é lento, todos os passos depois ficam mais lentos. Quanto mais você sabe, mais escolhas você tem na vida. Antes, Subai achava que o diretor estava sendo prolixo demais. No entanto, depois que saiu para trabalhar, começou a entender as palavras do diretor. Nos poucos dias desde que transmigrou para cá, olhando para o povo da tribo, ele realmente entendeu os sentimentos e emoções por trás das palavras do diretor naquela época. Quando se pode fazer comparações na vida, há insights, Subai teve essa percepção e quis mudar a situação atual da tribo. Xamã, como construímos uma sala de aula? Vou começar imediatamente, disse Mai Mang apressadamente. O mais importante é montar os pilares. Eles serão a base que sustentará toda a sala de aula. Subai agachou-se, quebrou um galho de árvore e começou a desenhar no chão. Monte um pilar de madeira a cada 4 passos. 5 pilares de cada lado. A parte mais importante é o telhado da sala de aula. Use mais cordas de grama para fazer um telhado em formato de sustentado com madeira. Você pode cobri-la com grama selvagem quando a estrutura estiver firme. Segundo seu desenho, a sala de aula seria uma sala grande de 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Não seria usado apenas para ensinar, com algumas modificações. Também poderia servir como uma casa para os órfãos morarem. O banheiro e a área de banho terão a mesma estrutura, só reduza por alguns fatores. Será cercado por galhos e grama seca. Subai desenhou outro diagrama ao lado. A sala de aula em ser especial. As aberturas não seriam cercadas por galhos e grama seca. Ele decidiu usar peles de animais para cercá-lo, facilitando o desmonte. Durante o dia, os peles de animais ao redor da sala podiam ser removidos, criando uma sala de aula clara e aberta em todos os lados. À noite, podia ser fechado para servir como quarto para os órfãos. Isso não é muito difícil. Eu consigo, disse Mai Mang confiante. Vou buscar mais lenha e grama selvagem, disse Yanhua, tendo ouvido a explicação e sabendo que precisariam de muita madeira e grama selvagem. Então, vamos começar, disse Subai suavemente. Certo. Mai Mang se levantou e caminhou em direção à pilha de lenha. Pegou um tronco grosso como uma coxa, tirou a faca de pedra de trás da cintura e rapidamente afiou a madeira. Ah! Ele soltou um grito baixo, e a marca do totem em seu peito apareceu. As veias em seus braços se dilatavam. Depois de ganhar força por 3 segundos, ele abraçou o tronco e o cravou no chão. Bang! Pelo menos meio metro do tronco foi cravado no chão, com a ponta ainda vibrando. Isso mostrava quanta força Mai Mang havia usado. Bufa. Mai Mang estava ofegante, olhando para o tronco com certa insatisfação. O comprimento que ele havia cravado no chão ainda era curto demais. Subai olhou para Mai Mang com a testa cheia de linhas negras. Que tipo de operação bruta é essa? Será que ele acha que é um humano que bate pilhas? Ele deu um passo à frente e criticou. Mai Mang, cava os buracos primeiro. Você está desperdiçando energia demais fazendo isso assim. Deixe-me tentar de novo, disse Mai Mang relutante, achando que poderia montar o pilar de madeira de uma vez, sem esperar que ainda faltasse força. Não precisa tentar de novo. O chão aqui já foi pisoteado por muito tempo. É mais difícil do que o chão usual na natureza, explicou Subai calmamente. Além disso, o local que escolhi para a sala de aula fica perto do centro da tribo. É uma área frequentemente pisoteada por pessoas. Mai Mang parou por 2 segundos, de repente sentindo que o que o xamã dizia fazia muito sentido. Você caça tão imprudentemente também? Subai perguntou curioso. Hã? Mai Mang ficou atônita por um momento, depois reagiu, dizendo irritada, como isso é possível? Bestas ferozes não são idiotas, como podem simplesmente ficar paradas deixando a gente bater neles? Talvez. Subai deu de ombros. Brutos não percebem que estão sendo imprudentes quando agem. Normalmente chamam isso de coragem. Xamã, a vala foi cavada. Mai Mal veio correndo.
Vai ajudar a cavar buracos, ordenou Subai. Sim, Mai Mao respondeu rapidamente e foi ajudar a cavar buracos. O tempo passou lentamente, o sol gradualmente se inclinou para o oeste, e as mudanças na tribo tornaram-se cada vez mais evidentes. O banheiro e a área de banho estavam sendo construídos por vários aprendizes de guerreiro, enquanto a sala de aula era responsabilidade de Mai Mang, seu filho Yanhua. Uma das coisas boas da sociedade primitiva era a forma física dos guerreiros totem. Até mesmo os aprendizes guerreiros tinham físicos fortes. Eles trabalhavam em um ritmo incrivelmente rápido. Trabalho que levaria meia hora para pessoas comuns, eles poderiam terminar em poucos minutos. Se fossem fazer trabalhos de construção, com certeza fariam uma fortuna, pensou Subai de forma travessa. A estrutura de madeira da sala de aula concluída ficou ereta, com Mai Mang jogando feixes de grama do chão sobre a estrutura de madeira do telhado. Mai Mao e Yanhua estavam no topo da sala, uma de cada lado. Eles estavam cobrindo o telhado com grama seca. Eles definitivamente conseguiriam terminar antes de escurecer. Ying se aproximou carregando água, exclamando admirada ao ver a sala de aula. Que casa grande! É a primeira vez que você vê uma casa tão grande. Subai ergueu uma sobrancelha ao perguntar. Em essa é a primeira vez. Ying assentiu e disse suavemente. Antes, na terra ancestral, todos nós vivíamos em cavernas. Só grandes tribos tinham casas assim. Não se preocupe. No futuro, vamos viver em casas ainda melhores que esta, disse Subai confiante. Se tiver a chance, com certeza construirei casas de tijolos e telhas. Eu acredito em você, xamã, disse Ying suavemente, entregando um copo d'água. Ela podia sentir que, desde que o novo xamã havia chegado, a tribo havia mudado. Não era tão opressor e assustador quanto antes. Era como se a vida tivesse sido injetada nele, trazendo nova vitalidade. Não vai demorar, disse Subai com um sorriso, pegando a água da garota de orelhas de raposa. Tchef Primitivo capítulo 42. Nós tomamos o caminho errado. Rápido. Só mais um pouco e terminamos. Yan Jiao gritou, carregando um tronco oco e movendo-se rapidamente pela floresta. Sim. Eilha, Dagua e Oamin vinham logo atrás. O chefe ficou mais forte de novo? Eilha perguntou baixinho. De fato, a velocidade de reação do chefe melhorou, observou Dagua, observando a figura correndo rapidamente à frente. Carregando um tronco oco enquanto corre pelos arbustos, alguém poderia facilmente bater em uma árvore ou ficar preso em galhos. Era preciso reflexos extremos para evitar todos eles. Acho que o chefe está perto de se tornar um guerreiro totem de grau intermediário, disse Oamin em voz baixa. O chefe é o mais talentoso entre nós. Ele realmente deve se tornar em breve um guerreiro totem de grau intermediário. Eilha assentiu em concordância. Quando o chefe se tornar um guerreiro totem de grau médio, vamos caçar bestas ferozes de sangue puro. É assim que vamos ficar mais fortes mais rápido. Logo, poderemos nos vingar. Dagua disse entre dentes cerrados. Com certeza não vamos deixar esses desgraçados da cobra negra escaparem. O Amin xingou com intenção assassina. Da frente, o grito de Yan Jiao ecoou. Rápido. Para de enrolar. Já vou. Eilha respondeu, acelerando o passo. Logo, os quatro, carregando troncos ocos, chegaram ao pequeno lago. Eles montaram habilmente os troncos ocos, forçando qualquer suco desalinhado no lugar com força bruta. Alguns minutos depois, todos os troncos ocos estavam conectados, restando apenas a conexão final ao tanque de armazenamento da fonte de água. Chefe, conecte rápido. Eilha instou. Yan Jiao respirou fundo. Eles tinham estado ocupados o dia todo só por esse momento. Ele afastou os galhos que cobriam o tanque de armazenamento, olhou para a água clara visível no fundo e usou um graveto de madeira para furar um buraco no fundo do tanque. Depois, rapidamente o removeu e substituiu por um tronco oco. Está conectado. Yan Jiao disse com um sorriso satisfeito. Vamos, rápido. Devemos voltar e ver como eles conectaram o lado deles. Ele a incentivou. Os guerreiros totem eram responsáveis pela seção de troncos ocos perto do pequeno lago. Enquanto isso, os outros membros da tribo estavam encarregados de conectar os troncos ocos do local de reunião à tribo. Vamos verificar se há algum vazamento pelo caminho, disse Yan Jiao, cobrindo novamente o tanque de armazenamento com galhos antes de partir para retornar à tribo. Certo. Os quatro inspecionaram o duto do tronco oco enquanto corriam de volta para a tribo, ansiosos para ver se a água havia chegado à tribo.
Está escurecendo. Yan Jiao olhou para o céu através das frestas no dossel da floresta, vendo que o sol havia se movido para o oeste e sua luz não era mais tão intensa. Se tivermos água hoje à noite, vou tomar um bom banho. Eia sorriu, mostrando uma boca cheia de dentes afiados. Acho que muita gente gostaria de tomar banho. Mas pode não ter água suficiente, disse Dagua rindo. A fonte de água no tanque de armazenamento, que infiltrava daquele pequeno lago, não era muito rápida. Seria quase impossível que todos tomassem banho no mesmo dia. Podemos levar a água para a pequena floresta para tomar banho durante a patrulha desta noite, sugeriu Waming. Isso mesmo. Estou em patrulha hoje à noite. Ninguém vai brigar comigo por água quando eu a usar à meia-noite, disse ele com ar convencido. Água não deve ser desperdiçada assim, alertou Yan Jiao com firmeza. Embora ele também estivesse secretamente planejando sair para patrulhar naquela noite. Não usar água seria um desperdício, então é melhor deixarmos tomar banho, murmurou ele. Você fala demais. Yan Jiao o encarou irritadamente e disse, todos verifiquem os troncos ocos, certifiquem-se de que não há vazamentos. Sem vazamentos, relatou Aming. Os 4 verificaram os troncos ocos enquanto brincavam, avançando rapidamente em direção ao local de reunião. Cerca de 20 minutos depois, chegaram ao local de reunião e viram mais de uma dúzia de pessoas carregando troncos ocos. Você ainda não terminou? Yan Jiao franziu a testa e perguntou. Chefe, estamos quase terminando, só falta a última sessão, alguém respondeu imediatamente. Quanto tempo falta? Ele perguntou. Mais de 100 passos de comprimento, respondeu a pessoa. Entreguem os troncos ocos, suspirou aliviado Yan Jiao. 100 passos de comprimento era algo que eles conseguiam terminar rapidamente. Sim. Yan Jiao e seus 3 companheiros carregaram os troncos ocos e correram em direção à tribo. A inspeção dessa seção dos troncos ocos podia ficar com os outros. Eles correram por 7 ou 8 minutos antes de verem 3 ou 4 pessoas conectando holologs. Deixa que nós façamos. Yan Jiao imediatamente avançou para assumir. Sim, os outros rapidamente se afastaram. A água deve chegar logo, né? Eilha disse enquanto carregava um tronco oco para conectá-lo. Os troncos ocos nesta seção foram preparados pela tribo na noite passada e já haviam sido conectados antecipadamente. O fluxo da água não era tão rápido quanto a velocidade dos guerreiros totem. Deve ser logo. Waming se agachou, encostando o ouvido no duto do tronco oco. Ele podia ouvir o som da água correndo. Eles rapidamente conectaram os troncos ocos, logo completando a união das 2 seções. Vamos voltar para a tribo e esperar pela água. Yan Jiao saiu rapidamente. Vamos deixar a inspeção com você, Eilha respondeu com uma frase antes de imediatamente correr atrás de Yan Jiao. Sim, vários membros da tribo responderam imediatamente. Tum, tum, tum. Sem o peso de ter que verificar vazamentos nos troncos ocos, os 4 correram em alta velocidade. O fato de que os passos dos guerreiros totem deveriam ser silenciosos foi deixado de lado. Todos queriam correr de volta para a tribo e esperar a chegada da água. Em menos de 10 minutos, eles viram a tribo. Espera. Será que pegamos o caminho errado? Essa é a nossa tribo? Dagua exclamou, chocado. Yan Jiao olhou para cima e viu vários prédios de vários tamanhos no centro da tribo, à distância. Exclamou surpreso, quando nossa tribo ganhou casas assim? Deve ser obra do xamã. Só ele pode fazer outros construírem casas assim em um dia, gritou ele, admirado. Por que não voltamos para a tribo e vemos por nós mesmos? Waming disse com voz grave. Vamos. T-Chef Primitivo capítulo 43. Novas regras para a tribo xamã. O pai e os outros voltaram, disse Yanhua suavemente. Ah é? Subai se virou para olhar e viu várias figuras correndo na direção da floresta. Ele olhou para o céu e percebeu que o sol havia se movido muito para o oeste. Acho que só falta meia hora para o pôr do sol, xamã. Estamos de volta. Eia gritou de longe. Logo depois, os 4 chegaram diante de Subai, examinando curiosos a sala de aula recém-construída, os banheiros e outros prédios. O oleoduto foi conectado? Subai perguntou apressadamente. Yan Jiao reprimiu a confusão e respondeu rapidamente. Está feito. Estamos só esperando a água passar. Vamos dar uma olhada, disse Subai, caminhando em direção ao tanque de armazenamento. Hã? Essa piscina foi cavada hoje? Eilha perguntou surpreso. King Mu e Shito desenterraram, disse Yanhua,
nomeando 2 aprendizes de guerreiro. Nada mal, finalmente estão servindo, elogiou ele. Ei ei ei. King Mu e Sito riram envergonhadas. Normalmente, ele só os repreendia e raramente os elogiava. Este tanque de armazenamento precisa ser mantido limpo. Ninguém pode jogar nada nele, Subai alertou severamente, estabelecendo algumas regras básicas. Para beber, use a água que sai do duto. Para o banho, use a água do tanque de armazenamento. Sim. Todos responderam em uníssono. Xamã, não se preocupe. Vou mandar alguém cuidar disso, disse Yan Jiao, sabendo da importância da fonte de água. O prédio ali com um poste de madeira do lado de fora da porta é o banheiro masculino, explicou Subai, aproveitando a presença dos principais membros da tribo. O que tem 2 postes de madeira é para mulheres. Não confunda as portas. Ah! Todos caíram na risada, especialmente os homens, que riram alto. Enquanto isso, as mulheres abaixaram a cabeça envergonhadas. Além disso, o prédio sem pele de animal amarrada ao poste de madeira do lado de fora é a área de banho dos homens. Aqui tem pele de animal é a área de banho das mulheres, continuou Subai com uma expressão séria. Deixe-me ser claro, se alguém for pego espiando enquanto outros estão tomando banho, terá um polegar cortado como punição. Ele teve que impor regras rígidas. A tribo estava atualmente cheia de brutos analfabetos, sem noção de leis ou regulamentos. Eles agiam conforme seus caprichos. Se as regras não fossem estritamente estabelecidas agora, poderia haver problemas quando a tribo prosperasse. Sim. Muitos homens inspiraram fundo, seus sorrisos desaparecendo gradualmente enquanto todos assentiram seriamente. Perder um polegar seria incapacitante. Todo mundo ouviu o xamã. Controlem-se. Yan Jiao lançou um olhar fulminante para todos, apoiando fortemente as regras propostas pelo xamã. Sim. Todos responderam em uníssono. Splash. De repente, o som da água correndo quebrou a atmosfera tensa. A água chegou. Eia gritou animada. Subai se virou para olhar e viu a água saindo do duto do tronco oco para o tanque de armazenamento. Embora não estivesse a jorrar, ainda assim era uma visão reconfortante. Ótimo. Finalmente não vamos mais nos faltar água. Podemos tomar banho hoje à noite, e temos áreas para banhar. Xamã, você é incrível. Depois de um dia inteiro de trabalho duro, todos sentiram que tudo valeu a pena ao ver a água. Diga ao resto da tribo para não brigar pela fonte de água. Faça com que eles se alinhem para buscar água, instruiu Subai a Yan Jiao. Sim. Yan Jiao lançou um olhar para Ilha. Vocês 2, venham comigo. Ilha imediatamente levou King Mu e Shito para manter a ordem. Subai caminhou em direção à sala de aula recém-construída, com Yan Jiao e outros o seguindo. Todos estavam curiosos sobre esse edifício enorme. Xamã, para que serve esse prédio? Yan Jiao perguntou animada. É uma sala de aula. Um lugar para as crianças aprenderem a ler, respondeu Manga animada antes de qualquer um. Aprender a ler? Os olhos vermelhos de Yan Jiao se estreitaram enquanto ele encarava o rosto calmo de Subai, chocado. Ele disparou. Xamã, você sabe ler e escrever? Sim, e todos vocês podem aprender a ler e escrever no futuro, disse Subai com uma risadinha leve. Ao ensinar todos na tribo a ler, quando mais pessoas se juntassem à tribo do Dragão de Fogo no futuro, poderiam usar a cultura dos membros existentes da tribo para assimilar os recém-chegados. Isso permitiria que os recém-chegados se integrassem rapidamente à tribo, em vez de depender apenas de benefícios e força. A assimilação espiritual e cultural era o que realmente formava a base de um grupo. Quanto às questões populacionais, Subai não estava tão preocupado com isso. Enquanto tivesse linho para trocar por comida, poderiam expandir rapidamente sua população. Crescer para mais de 1000 pessoas em um ano não deveria ser um problema. No entanto, conquistar o coração dos outros era outra questão, o aspecto mais crucial. Que ótimo! Nossa tribo terá nossa própria escrita um dia. Yan Jiao gritou animada. No futuro, vou arranjar um tempo para vir até a sala de aula e explicar como ler e escrever. Todas as crianças menores de 14 anos da tribo devem comparecer. O resto de vocês pode vir se não tiver mais nada para fazer. Subai estabeleceu a principal tarefa para as crianças da tribo, aprender. Ensinar escrita por 1 hora por dia seria suficiente para essas pessoas começarem a aprender, e não tomaria muito tempo. Os filhos da tribo ainda eram muito pequenos para trabalhos pesados. Coletar ainda era perigoso demais para eles.
Em vez de se soltarem na tribo, era melhor para eles passarem um tempo todos os dias aprendendo alguns personagens. Sim. Vou mandar alguém cuidar daqueles macacos ladrões de ovos. Yan Jiao olhou para o tanque de armazenamento onde um grupo de crianças brincava de forma barulhenta, achando que era hora de cuidar delas. Com a comida limitada na tribo, era difícil deixar as crianças comerem até se fartar constantemente. Pausar o treinamento físico e usar o tempo para aprender a ler e escrever era muito melhor do que deixar que eles causassem problemas. Amanhã, concentre todos os esforços em procurar plantas para fazer linho. Só temos 6 dias restantes, disse Subai em tom sombrio. A premissa de todos os seus planos era que a tribo precisava ter um produto especial. O linho foi uma parte crucial disso. Afinal, ele não conseguiria produzir outros produtos mesmo que quisesse. Ele não tinha materiais nem ferramentas. No fim, seu entendimento da sociedade primitiva era muito limitado, e o mercado de veados malhados 6 dias depois foi a melhor oportunidade para negociar. Entendido, disse Yan Jiao com sinceridade. Tchef Primitivo e capítulo 44. Um artefato divino absoluto. O sol desapareceu atrás das montanhas, e o céu ficou cinza. A tribo acendeu fogueiras, e as risadas nunca cessaram. O aroma de carne assada permeava o ar. Dentro do tipi principal, Ying acabara de acender uma lareira. Xamã, trouxe carne seca para você. A voz clara de Yan soou do lado de fora do TPI. Entre, respondeu Subai casualmente. Ele estava trabalhando em um filtro de água, preparando-se para instalá-lo em um canto do TPI. Seria suficiente filtrar a água antes do uso. Quanto a promovê-la para toda a tribo, não havia necessidade por agora. Afinal, todos já estavam lutando para comer o suficiente. Quando todos pudessem comer e beber à vontade, haveria tempo para promovê-lo. Oxi! A aba da porta foi levantada, e Yan entrou, carregando um pedaço de carne seca de meio metro de comprimento e largura. Ying franziu os lábios e exclamou surpresa. A carne seca de hoje está realmente grande. O pai me disse para trazer aqui. Yan entregou a carne seca. Ying pegou a carne e se virou para perguntar. Xamã, devo assar toda a carne? Assar tudo se conseguirmos terminar, respondeu Subai sem virar a cabeça, enquanto amarrava o filtro a um poste de suporte com uma corda de grama. Depois de fixar o filtro, ele limpou as mãos e se virou para ver Ying lutando para cortar a carne seca com uma faca de pedra. Ah, certo. Peguei uma faca de fruta do pacote de assistência. Subai lembrou da faca de fruta e se virou para abrir uma caixa. Após receber a herança do xamã, ele colocou casualmente a faca de fruta nessa caixa de madeira. Ele rapidamente encontrou a faca de fruta e foi até Ying, entregando-a e dizendo, use essa faca para cortar carne a partir de agora. Ah é? Ying ficou atônita por um momento. Seus olhos cor-de-rosa olharam para a delicada e fina faca à sua frente. Ela hesitou. Xamã, não é um desperdício demais usar essa faca para cortar carne? Não é desperdício. Pode ser usado para cortar carne e frutas, disse Subai suavemente. A faca de fruta era fina e curta demais para ser usada para cortar lenha, pois quebraria facilmente. Sim. Ying aceitou a faca de fruta com reverência. Yan pegou a carne seca e pediu, rápido, tire e dê uma olhada. Ying lentamente puxou a faca de fruta. A lâmina era cinza, e sua superfície lisa como um espelho, refletindo o rosto de Ying. Ela olhou para seu reflexo na lâmina e disse fracamente, Xamã, essa faca é preciosa demais. Usar para cortar carne parece um pouco desperdiçador. Os olhos vermelhos de Yan brilhavam com a luz, completamente maravilhada com a faca de fruta. No entanto, seu status a impedia de ter outros pensamentos sobre isso. Deixá-lo parado sem uso seria o maior desperdício. Apenas use com coragem, Subai acenou com a mão de forma desdenhosa. Para pessoas da sociedade primitiva, a faca de fruta era um artefato divino absoluto, mas para ele, era apenas uma faca de fruta de 20 e poucos yuans do supermercado. Afinal, no futuro, sua assistência diária poderia lhe fornecer mais facas, fazendo com que a faca de fruta não valesse tanto. Eu entendo. Ying percebeu a insistência de Subai e não ousou persuadi-lo mais. Ela apertou firmemente a faca de fruta e começou a cortar a carne. Xiaoyu, me dá. Deixe-me cortar, Yan implorou animada, parecendo uma garota pedindo doces. Ok, aqui. Ying olhou para Subai, e não viu reação. Assim, ela entregou cuidadosamente a faca de fruta. É tão leve,
A pequena mão de Yanhua tremia ao pegar a faca de fruta. A sensação dela em sua mão era ainda mais incrível, e seu carinho por ele era evidente. Ying lhe deu a carne seca e Yanhua começou a cortar com a faca. Ela achou incrivelmente fácil cortar a carne, e a sensação na mão era quase viciante. Era muito melhor do que a faca de pedra sem fio. Essa faca é tão afiada. E ainda mais afiada que a faca de presa de espinho do meu pai, exclamou Yanhua. Desde que seja útil, disse Subai com um pequeno sorriso, sentada perto da lareira observando essas duas mulheres cortando carne. Na verdade, ele pensou em trocar essa faca de fruta por alguns materiais úteis. No entanto, ao perceber que a força da tribo do Dragão de Fogo ainda não era suficiente para proteger sua própria riqueza, descartou o pensamento. Se tribos mal-intencionadas mirassem para isso, certamente trariam um desastre. O surgimento das técnicas de tecelagem de lino dissipou completamente os pensamentos de trocar a faca de fruta. Afinal, o conhecimento sobre a criação de linho podia ser escondido quando ele fazia trocas. No entanto, a faca de fruta era incrível demais e só podia ser usada de forma privada. Yanhua também percebeu o valor precioso da faca de fruta. Se a notícia se espalhasse, certamente atrairia a atenção dos guerreiros Totem errantes. Depois de cortar a carne, ela avisou seriamente: Ying, essa faca nunca deve ser retirada do tipi. Não deixe ninguém mais ver. Eu vou lembrar, prometeu Ying. Subai deu de ombros. As palavras que queria dizer já tinham sido ditas por Yanhua. A atmosfera ficou um pouco estranha depois disso. O ar estava impregnado do aroma tentador de carne assada. As duas mulheres comeram distraidamente. Engole. Subai engoliu um pedaço de carne assada e se virou para ver as duas mulheres brincando com a faca de frutas, cortando a carne assada em partículas menores antes de rapidamente comê-las e depois cortar mais carne. Xamã. De repente, um grito veio do lado de fora do TPI. O que aconteceu? Subai franziu a testa, prestes a sair do tipi para verificar. Oxi! A aba da porta do tipi foi imediatamente levantada, e a cabeça de Angeal apareceu, seu rosto ansioso e alegre. O que aconteceu? Pessoas da tribo da Cobra Negra conseguiram nos encontrar? Subai perguntou com a testa franzida. Não, não é isso. Angeal balançou a cabeça rapidamente e disse em voz baixa: Xamã, Kangxi voltou. Ele encontrou a planta para fazer linho. Sério? Rápido, traga aqui para eu ver, exclamou Subai com alegria. Sim. Angeal rapidamente se afastou, revelando Kangxi atrás dele, que segurava um feixe de plantas nos braços. Entrem, todos vocês, Subai acenou com a mão. Sim. Angeal e Kangxi entraram no tipi. T-Chef Primitivo capítulo 45. Encontrando a planta para fazer linho, Kangxi entrou no tipi e colocou o maço de plantas que carregava, olhando curioso para Ying, se perguntando por que sua sobrinha estava ali com o xamã. Subai se agachou e puxou uma planta. O caule era muito reto, com mais de uma dúzia de folhas ramificadas. Era outra planta desconhecida. Ele olhou para cima e perguntou: Você reconhece essa planta? Não, todos balançaram a cabeça. Subai se virou para Kangxi e perguntou: Você não deveria ter ido caçar? Como você achou isso? Ah! Kangxi coçou nervosamente o rosto com o dedo indicador, seus olhos se desviando enquanto dizia honestamente: Depois de entrar na floresta, começamos a procurar plantas para fazer linho. Só encontramos esta manhã. Sabendo que a tribo sabia fazer linho, mas faltavam materiais, como poderia focar na caça? Ele desistiu da caça para procurar plantas. Você esqueceu sua missão? Subai estreitou os olhos, o tom muito calmo. Sempre que pensava em assuntos importantes, inconscientemente fazia esse gesto. Ele ficou muito insatisfeito com o comportamento de Kangxi. Se tivessem encontrado a planta para fazer linho por acaso durante a caça, ele os teria elogiado. No entanto, eles haviam abandonado a tarefa de buscar essa planta. Se não tivessem encontrado a planta, também não haveria presa. Se a tribo não tivesse encontrado tecidos de linho e faltado comida, isso levaria a uma série de consequências horrendas. Kangxi quis explicar, mas não conseguiu encontrar uma desculpa razoável. O tom calmo de Subai o deixou nervoso, e sua satisfação por encontrar um possível tecido de linho desapareceu imediatamente. Vou deixar isso pra lá só desta vez. Nunca mais deixe isso acontecer, Subai avisou secamente. As regras da tribo não devem ser quebradas. Ele tinha muitos planos para o futuro, e se alguém violasse suas ordens, isso acabaria levando a consequências fatais.
Era melhor deixar as pessoas saberem sua atitude agora, enquanto havia sinais iniciais de problemas. Isso era para evitar que testassem seus limites e causassem consequências irreversíveis. Entendo. Kang-shi rapidamente abaixou a cabeça e respondeu. Por algum motivo, ele realmente sentia medo do xamã de tom calmo. Era como se fosse o prelúdio de algo ruim acontecer. Xamã, veja se isso pode ser usado para fazer linho. Yan Jiao imediatamente ajudou a mudar de assunto. Ele lançou um olhar irritado para Kang-shi. Parece que a posição de líder da equipe subiu a cabeça dele. Se o velho xamã ainda estivesse ali, qualquer um que ousasse fazer algo fora de linha durante uma caçada certamente seria severamente punido. A posição de líder de equipe de Kang-shi teria sido retirada. Kang-shi encolheu o pescoço timidamente. Deixe-me tentar primeiro. Subai ignorou suas pequenas ações e pegou uma ponta do caule, rasgando à força. Hip. O caule foi facilmente rasgado ao meio, com fios de fibra sendo arrancados. A textura era muito lisa. Os lábios de Subai se curvaram em um sorriso enquanto ele o rasgava mais algumas vezes. Ele assentiu e disse, esta é uma ótima planta para fazer linho. Na verdade, e ainda melhor do que as que eu lembro. Que ótimo! Exclamou Yan Jiao animada. É bom que possa ser usado. Kang-shi imediatamente se sentiu aliviado. Se a planta não pudesse ser usada, ele certamente seria punido. O mérito podia compensar a punição, mas sem mérito, a punição era certa. Não tenha pressa. Falta mais um passo para testar. Subai balançou a cabeça, dobrou o caule rasgado e então o torceu com força em forma de corda. Xamã, o que você está fazendo? Yan Jiao perguntou curioso. Testando se a planta é tóxica, disse Subai calmamente, pingando o suco verde escorrido do caule no braço. Esse foi o teste de alergia mais básico. Ah? Todos ficaram atônitos por um momento, incapazes de reagir a tempo. Xamã, deixe-me tentar, Kang-shi chamou ansioso. Sim, deixe Kang-shi tentar, Yan Jiao acrescentou rapidamente. Hã? Kang-shi ficou atônito, olhando para Yan Jiao confuso. Ei, você não deveria também estar lutando para testar, logo veremos o resultado. Subai balançou a cabeça. Não havia nenhuma sensação irritante no braço. Todos ficaram em silêncio, olhando preocupados para o braço de Subai. Especialmente Yan Jiao, que já havia colocado a mão na faca de pedra em sua cintura, pronto para cortar imediatamente o braço de Subai se ele mostrasse sinais de envenenamento. Isso foi para salvar sua vida. Claro. Naturalmente, Subai não sabia que alguém planejava cortar seu braço para salvá-lo. Se soubesse, com certeza teria deixado Yan Jiao fazer o teste. Na verdade, ele havia julgado preliminarmente que essa planta não era tóxica. Ele só estava testando para ter certeza absoluta. Afinal, ele nunca brincaria com a própria vida. Após cerca de 15 minutos, o braço de Subai não mostrou nenhuma anomalia. Ele riu. Não é tóxico. Podemos usá-lo com segurança. Xamã, como usamos essa planta? Yan Jiao perguntou rapidamente. É simples. Rasgue todas essas plantas em tiras finas. Quanto mais fino, melhor, tudo mantendo o comprimento. Saque as alçou antes de usá-las para tecer, explicou Subai cuidadosamente enquanto mostrava como rasgar as fibras da planta. É simples assim? Yan Jiao e Kang-shi exclamaram surpresos. Não é difícil. A parte difícil são os próximos passos, disse Subai com um sorriso. Bom, vou mandar todo mundo começar a rasgar. Yan Jiao estava prestes a sair correndo do tipi. Espera. Tenho mais perguntas. Subai chamou para impedir os dois que estavam prestes a fugir. Xamã, tem mais alguma coisa que precisamos fazer? Yan Jiao perguntou, confuso. Quero saber se essa planta é abundante. É fácil de encontrar? Subai perguntou, impotente. Se fosse muito raro, a produção em larga escala seria difícil. Não é difícil de encontrar. Tem muita coisa no fundo da floresta, disse Kang-shi rapidamente. Yan Jiao acrescentou, eles trouxeram muito de volta. Isso é bom. De agora em diante, essa planta será chamada de Rami. Subai pegou emprestado o nome de uma planta terrestre existente que também poderia ser usada para fazer linho. Rami. Yan Jiao e Kang-shi se olharam e rapidamente assentiram. Ter a palavra Mi, cânhamo, nela facilitava a lembrança. Vai lá então, Subai acenou com a mão. Sim. Os dois rapidamente saíram do tipi para mobilizar a tribo e rasgar os caules do Rami. T-Chef Primitivo e capítulo 46. Fingindo não ver, Yan Jiao e Kang-shi deixaram o tipi,
instruindo pessoalmente as pessoas a despedaçarem o Rami. Isso foi crucial para a ascensão da tribo do dragão de chama. Com linho, eles podiam trocar por muita carne seca. Com carne suficiente para comer, eles poderiam treinar seus corpos para ficarem ainda mais fortes. Yangiao atravessou a tribo, chamando: todos, tomem cuidado ao rasgar. Isso está relacionado a se todos podemos comer até fartar. Sim. Todos responderam em uníssono. Chefe, devemos manter Rami em segredo. Estou preocupado que alguém possa nos espionar. Kanshi vasculhou os arredores e disse em voz baixa: da próxima vez, vamos desmontar o Rami no local e depois transportá-lo de volta. Seria mais seguro. Vou conversar com o xamã. Yangiao assentiu, achando que fazia muito sentido. A produção de linho não podia ser vazada, nem mesmo as matérias-primas. Aliás, por que Ying está no tipi do xamã? Kanshi perguntou por curiosidade. Pelo que ele sabia daquela tímida garota de orelhas de raposa, ela jamais ousaria ficar com o xamã. HMPH. Yangiao ficou irritada só de ouvir isso. Você tem a audácia de perguntar? Você está se exibindo. O que houve? Kanshi coçou o rosto, confuso. O rosto de Yangiao escureceu enquanto ele dizia irritado: ela se tornou a sacerdotisa xamã. Hã? Sério? Os olhos roxos de Kanshi se arregalaram de alegria. Ele perguntou surpreso: chefe, você não queria que Yanhua se tornasse a sacerdotisa xamã? Você não disse para Ying ir em frente. O rosto de Yangiao escureceu ainda mais. Seus punhos se fecharam, querendo dar alguns socos naquele homem. Não, como eu poderia dizer para Ying ser a sacerdotisa xamã? Ela é tão tímida, disse Kanshi com uma expressão amarga. Se não fosse você, como Ying poderia reunir coragem para se mudar para o tipi do xamã? Yangiao estava se preocupando até morrer de preocupação com o futuro da filha. Estou caçando há 2 dias. Como eu poderia ter tido tempo para dizer o que ela deveria fazer? Kanshi achava difícil se explicar. Talvez você tenha instruído ela antes. Yangiao disse com um sorriso de desprezo. Maimang se aproximou dos dois por trás, prestes a relatar os assuntos da tribo naquele dia. Ao ouvir a discussão, percebeu que a pessoa que incentivou Ying a entrar no tipi do xamã era ele. Ele andou na ponta dos pés, decidindo que reportar no dia seguinte também seria bom. Queria evitar levar um soco do chefe, o que o deixaria no chão por um dia inteiro. Kanshi olhou indiferente para a figura de Maimang se afastando, depois continuou explicando: chefe, você tem que acreditar em mim. Eu nunca forçaria a Ying a fazer algo que ela não goste. Se não foi você, será que foi minha filha quem a incentivou? Yangiao revirou os olhos. Ying se tornar a sacerdotisa xamã já era um fato imutável. No entanto, ele não conseguia superar isso. Ele esperava que sua filha se tornasse a sacerdotisa xamã. É possível, Kanshi pensou por um momento, captando um vislumbre de Yanhua saindo do tipi principal pelo canto do olho. Um lampejo de inspiração atingiu, e ele perguntou suavemente: chefe, pense em quem tem estado mais ao lado do xamã nos últimos dias. Minha filha. Yangiao imediatamente pensou em sua filha. Yanhua não sempre quis ser um guerreiro totem. Enquanto isso, foi você quem quis que ela fosse uma sacerdotisa xamã? Você não acha que ela teria pedido para Ying ocupar seu lugar? A mente de Kanshi girava, mais rápido do que nunca, tudo para evitar uma surra. Isso é possível. Yangiao achou isso compreensivo. Kanshi assentiu em direção ao tipi principal, sugerindo: Yanhua está bem ali. Chefe, você pode chamá-la para perguntar. Yangiao se virou para olhar e viu sua filha caminhando em direção ao seu próprio tipi. Ele imediatamente chamou: Aua, venha aqui um momento. Yanhua parou no meio do caminho, olhou para cima e viu o rosto escuro do pai. Ela olhou para Kanshi ao seu lado. Ela imediatamente percebeu que sua recomendação de Ying como sacerdotisa xamã havia sido exposta. Isso é ruim. O pai deve saber de algo. Se eu passar despercebido, com certeza vou levar bronca. Devo fingir que não o vejo e me esconder no tipi do xamã por um tempo. A mente de Yanhua corria com vários pensamentos passando rapidamente. Ela pensou que, depois de um dia agitado, seu pai esqueceria o mal-entendido daquela manhã. No entanto, vendo o estado atual do pai, ele estava definitivamente mais irritado do que pela manhã. O incidente da sacerdotisa xamã mais o mal-entendido do envenenamento do xamã da manhã. A raiva acumulada por esses 2 eventos significava que ela provavelmente levaria uma surra se passasse do limite. Estou ouvindo alguém me chamando.
Yan Wu disse confuso, ignorando o gesto de Yan Jiao. De repente, ela se virou e correu em direção ao TPI principal, decidindo fingir que não tinha visto seu pai. Yan Jiao olhou sem expressão enquanto sua filha desaparecia pela aba da porta do TPI principal. Ele sentiu sua mente congelar de repente. Chefe, Yan Wu fingiu deliberadamente não te ver, Kang Shi lembrou suavemente. Uma veia inchou na testa de Yan Jiao enquanto ele lentamente se virava para encarar Kang Shi, sorrindo ferozmente. Kang Shi, faz muito tempo que não treinamos, né? Hoje é um bom dia para praticar. O quê? Kang Shi ficou confuso. Você não consegue vencer sua própria filha, então está descontando em mim? Vamos. Yan Jiao agarrou um dos braços de Kang Shi e caminhou em direção à área aberta no centro da tribo. Ele não ousou invadir o tipi do xamã para confrontar sua filha. No entanto, ele não tinha medo de espancar Kang Shi para desabafar sua raiva. Chefe, como pode ser tão irracional? Kang Shi gritou indignado. Irracional? O sorriso de Yan Jiao ficou ainda mais radiante enquanto ele sorria ferozmente. Você nem fez sua tarefa e foi fazer outra coisa. Eu já compensei meu erro. Kang Shi protestou. O xamã pode ter perdoado você, mas eu não. Yan Jiao arranjou uma desculpa à força. Não. Bang. Bang. Não o rosto. Que pena. Mai Mang estalou a língua, braços cruzados enquanto assistia aos dois lutando com Schadenfreude. Ao seu lado, Mai Mao de repente falou, pai, não foi você quem mandou Yu Ying ir até o xamã? Fiquem quietos. Mai Mang cobriu freneticamente a boca do filho, virando a cabeça culpada para a área aberta. Vendo que Yan Jiao e Kang Shi não o ouviram, ele finalmente suspirou aliviado. Decidiu que precisava treinar seu filho direito. Pai, não bata na minha bunda. É muito constrangedor. É isso que você ganha por falar demais. Você quer arrumar seu velho em encrenca. Chefe Primitivo e capítulo 47. Aprendendo a técnica do xamã. O que há de errado com ela? Subai olhou para Yu Ying, que estava com o bumbum para cima. Agora há pouco, Yan Wu correu para dentro do tipi e espiou pela porta da porta. Ela até ria de vez em quando. Ah! A boca de Yu Ying se contraiu enquanto ela cobriu o rosto envergonhada e cutucava Yan Wu. Xiaoyu, venha rápido e veja, meu pai está batendo no tio Kang Shi. Yan Wu acenou com a mão sem virar a cabeça. Irmã Wu. Yu Ying chamou fracamente, sentindo-se um pouco envergonhada pela amiga. Colocando o bumbum na frente do xamã, será que ela não se importava com sua imagem? Espera. Só estamos chegando à parte boa, disse Yan Wu animada. Tudo bem, só ignora ela. Subai balançou a cabeça com um sorriso. Ao ouvir a confusão do lado de fora do TPI, ele supôs que Yan Jiao e outros estavam demonstrando a postura heroica dos guerreiros totem para as crianças da tribo, para inspirá-las a aspirar a se tornarem guerreiros totens. Yu Ying, sem olhar para a envergonhada Yan Wu, perguntou suavemente, xamã, quer tomar banho? Claro. Seria bom relaxar com um banho. Subai assentiu, lembrando que a área de banho recém-construída ainda não havia sido usada. Yu Ying rapidamente foi até o canteiro de grama e tirou uma peça de couro de animal, aquela que ela havia feito na noite anterior. Ela entregou, dizendo timidamente, xamã, esta é a peça de pele de animal que eu fiz. Perfeito, eu não tinha roupas para trocar, disse Subai gentilmente, estendendo a mão para pegar a peça. Agora ele podia trocar de roupa que tinha agora. Quer que eu faça outro para você, xamã? Yu Ying perguntou esperançosa. Claro. Podemos usar linha de linho para costurar a seguinte. Subai não recusaria a gentileza de uma garota. Yu Ying assentiu repetidamente, já planejando que tipo de couro de animal usar. Ei. Yan Wu segurou a barriga, rindo enquanto puxava a cabeça de volta pela porta da porta. Ela se virou e viu Subai e Yu Ying olhando para ela sem expressão. Ela perguntou curiosa, o que houve? Não, nada, disse Subai com um sorriso nos olhos. Ele ignorou isso enquanto passava por Yan Wu e levantava a aba da porta para sair do TPI. Yan Wu virou a cabeça e perguntou em voz baixa, Xiaoyu, o que há de errado com o xamã? Bem, você só estava mostrando o bumbum, balançando para a gente, disse Yu Ying com o rosto levemente vermelho, descrevendo o comportamento inconsciente de Yan Wu. O rosto de Yan Wu imediatamente ficou vermelho, sentindo-se um pouco tonto. Ela fez uma pose tão constrangedora na frente do xamã. Ela olhou para Yu Ying desanimada, dizendo, Xiaoyu, você nem me lembrou.
Eu te cutuquei 2 vezes, mas você não respondeu, disse Ying, fazendo bico. Não me cutuque assim. Por que você não me deu um tapinha em vez disso? Yanhua reclamou fracamente. Ying não sabia o que fazer com a amiga, então mudou de assunto. Você deveria ir se arrumar. Você não vai dormir aqui esta noite. Ah, certo. Yanhua pensou na cara irritada do pai e decidiu realmente ficar ali naquela noite. Ela espiou pela porta e viu seu pai e Kangxi conversando com o xamã. Percebendo que essa era a sua chance, ela saiu na ponta dos pés do tipi para pegar suas roupas de pele de animal no próprio TPI. Subai viu Yanhua saindo sorrateiramente do tipi principal pelo canto do olho, parecendo um ladrão. Xamã, vamos buscar mais Rami amanhã? Yangeal perguntou com voz rouca. Subai olhou para o olho esquerdo inchado de Yangeal e para os olhos de panda de Kangxi ao seu lado, bochechas completamente inchadas. Subai conteve o riso ao olhar para a pilha de Rami que havia crescido até o tamanho de uma pequena montanha. Tudo isso foi trazido de volta pelos 6 guerreiros Totem hoje. Cada um deve ter carregado pelo menos 200 quilos. Primeiro, procure Rami nas florestas próximas. A quantidade que temos agora é suficiente para 3 dias, disse Subai, assentindo levemente. Tudo bem, o olho de Yangeal tremeu, mas ele suportou a dor sem mostrar fraqueza. Ele estava se esforçando ao máximo para manter sua imagem. Vou tomar banho agora. Subai se virou e imediatamente caiu numa risada silenciosa. Ele chegou à área de banho dos homens, que estava vazia no momento, pois todos estavam ocupados dando uma bronca ao Rami. Assim, ninguém veio tomar banho. Está tão escuro. Subai empurrou a porta da área de banho. Lá dentro estava completamente escuro, sem iluminação, então ele só podia se banhar no escuro. Ele largou suas roupas de couro de animal e estava prestes a sair para buscar água quando encontrou Mai Mau esperando do lado de fora com um balde de madeira cheio de água. Xamã, meu pai me disse para trazer essa água para você, disse Mai Mau, o canto da boca levemente inchado. Larga isso, Subai assentiu e perguntou curioso, como você machucou aquele canto do lábio? Eu esbarrei em algo sem querer. Mai Mau disse com uma expressão um pouco artificial. Certo, Subai assentiu, fingindo não ter ouvido os gritos de Mai Mau vindos de dentro do tipi. Mai Mau se curvou silenciosamente e saiu correndo. Eu sinto por ele, tendo um pai assim. Subai comentou, fechando a porta e começando a tomar banho. Splash splash. A água está tão fria. Subai jogou água na cabeça e estremeceu por inteiro. Começou a coçar o cabelo, achando-o áspero e não liso. Ele suspirou e reclamou, impotente, sem shampoo, sem sabonete. É tão difícil lavar meu cabelo. Splash splash. Subai usou uma toalha de couro de animal para esfregar a sujeira e a sujeira do corpo. Ele então a enxagou com água, completando a conquista de se banhar em uma sociedade primitiva em outro mundo. Depois de vestir suas novas roupas de couro de animal, ele se sentiu muito bem. Não havia sensação de pelo arrepiando sua pele. Subai atravessou a área aberta e viu todos concentrados em rasgar Rami perto do fogo. Tendo ouvido que Rami era parente de si, eles conseguiam encher o estômago. Todos na tribo estavam extremamente focados. Ele voltou silenciosamente para o tipi e viu Ying concentrado em limpar a faca de fruta. Ela nem percebeu que ele tinha entrado. Subai deixou suas roupas de lado, pronto para começar a aprender a técnica do xamã em preparação para o mercado do veado malhado 6 dias depois. T-Chef Primitive Capítulo 48 Nova técnica do xamã. Subai moveu a caixa contendo herança xamã para a mesa de pedra. Ele sentou-se de pernas cruzadas e abriu a caixa. Ele pegou o pergaminho de pele de animal que registrava a técnica do xamã. O velho xamã não teve tempo de lhe ensinar nenhuma técnica xamã. Ele apenas havia passado adiante a essência das escrituras xamãs. Para usar a técnica do xamã, ele só podia aprender com as técnicas registradas na herança do xamã. Existem 3 técnicas xamãs no total. Será que são eles? Subai estendeu o pergaminho de pele de animal, olhando para a escritura xamã registrada nele. Ele não conseguia entender antes, mas agora conseguia compreender aproximadamente seu significado. Este personagem das escrituras xamãs representa o afastamento. Este representa a pacificação. Subai interpretou as escrituras do xamã na pele do animal, levando cerca de 10 minutos para terminar de decifrar. Ele exalou profundamente, semicerrando os olhos para organizar a essência expressa pela técnica xamã, tentando digerir e absorver completamente. Uma técnica de curativa, a técnica de cura.
Subai murmurou para si mesmo. Essa era a técnica do xamã registrada no pergaminho de pele de animal, com efeitos diferentes da habilidade de cura. A técnica de cura é um tipo abrangente de técnica xamã que pode curar doenças e curar feridas. Pode parecer impressionante, mas tem uma grande desvantagem. Devido à generalização dos seus efeitos, o efeito de cura ou cura foi muito reduzido. Não é tão rápido quanto minha habilidade de cura em termos de tratamento de feridas. Jing. O hospedeiro pode incorporar a cura na técnica de cura. O prompt do sistema soou de repente. Hã? Como assim? Subai perguntou em sua mente. Jing. Cura é um ramo da técnica de cura. Após a fusão, sua técnica de cura seria transformada em uma habilidade. O sistema explicou em detalhes. E quanto aos seus usos? Será que isso vai entrar em conflito com a criação das tábuas de osso de xamã? Subai perguntou com as sobrancelhas franzidas. As tábuas de ossos do xamã foram o ponto-chave. Ele era o único xamã. No futuro, quando os guerreiros Totem saíssem para caçar, sem ele por perto, só podiam contar com tábuas de ossos de xamã. Afinal, os feridos talvez não conseguissem se manter até voltarem para a tribo para que ele os tratasse. Guerreiros Totem eram os pilares de uma tribo. Perder um seria uma grande perda. Jing. Após a fusão, a técnica de cura pode consumir tanto energia mental quanto o poder de xamã. Ambos os tipos de poderes podem ser usados. Sua usabilidade também permanecerá inalterada. O sistema anunciou em tom frio. Isso não entrará em conflito com a criação das tábuas de ossos de xamã. Agora, as tábuas de osso de xamã feitas com a técnica de cura serão aprimoradas e muito otimizadas. Nesse caso, vamos fundir as coisas. Maior Subai achava que a habilidade de cura e a técnica de cura se sobrepunham. Embora a cura pudesse se tornar tão completa quanto a técnica de cura se fosse aprimorada, por que perder tempo com ela quando havia uma opção melhor? Jing. Fusão bem-sucedida. O aviso do sistema soou. Sistema, abra meu painel de atributos de personagem. Painel de atributos. Apresentador, Subai resistência. 2.1. Pessoa comum 1. Força. 2.2. Pessoa comum 1. Velocidade. 2.1. Pessoa comum 1. Energia mental. 12. Pessoa comum 1. Poder xamã. 14. 14/100. Totem. Dragão de chama. Profissão. Xamã Júnior. Autor. Habilidades. Técnica de cura LV.1. 30/100. Descrição. Você escapou do estado subsaudável de uma pessoa comum e se tornou um xamã com poder extraordinário. Por favor, lembre-se da sua aspiração original. Após a fusão, a proficiência aumentou em 27 pontos. Meu poder xamã aumentou em 2 pontos. Subai olhou para seu painel de atributos. Ele ficou bastante satisfeito com a técnica de cura. No futuro, se ele adoecesse, um uso da técnica de cura curaria a doença. Era muito melhor do que o Eal, que só mirava ferimentos físicos. Ótimo. Vamos aprender imediatamente a próxima técnica do xamã. Subai atacou enquanto o ferro estava quente, tirando outro pergaminho de pele de animal da caixa e espalhando-o para ler. Essa escritura xamã é sobre aumentar a força. Isso é interessante. Na verdade dobra o que de alguém. Subai rapidamente decifrou a técnica do xamã registrada e seus olhos brilharam. Na verdade, é uma técnica de xamã bênção, a técnica de aumento de força. Subai murmurou. Esse era o tipo de técnica do xamã que ele buscava. Era uma técnica que podia aprimorar o atributo de alguém. Em outras palavras, poderia aumentar a força, dando-lhe outro meio de se proteger contra inimigos. Subai fechou os olhos e mobilizou seu poder xamã, formando runas xamãs de acordo com as escrituras xamãs registradas. Enquanto o poder xamã pudesse formar runas xamãs, significava que a técnica xamã seria liberada com sucesso. Meia hora depois. Parece que vai levar um tempo para dominá-la completamente. Subai soltou um suspiro profundo. Runas de xamã eram extremamente difíceis de formar. O poder xamã era flutuante e fraco. Era necessário mobilizá-los e comprimi-los para formar runas de xamã antes de liberar com sucesso uma técnica de xamã. Sistema, porque a técnica de cura pode ser aprendida imediatamente. Subai perguntou em sua mente. Jing. Isso se deve à habilidade existente. A técnica de cura e sua habilidade de cura estão essencialmente conectadas. Enquanto isso, a técnica de aumento de força é de natureza completamente diferente. O sistema explicou indiferente. Ele virou a cabeça para a caixa e murmurou. Agora, só falta uma última técnica de xamã.
Subai pegou um pergaminho de pele de animal visivelmente mais pesado e o espalhou lentamente. Ele percebeu que as escrituras xamãs registradas dentro eram muito mais densas. Hã? Este caractere das escrituras xamãs significa impacto. Este significa flutuação. Meia hora depois, ele finalmente terminou de decifrar as escrituras xamãs. Não é à toa que o velho xamã me disse para tomar cuidado com outros xamãs antes de morrer. Acontece que aquele velho também não era tão simples assim. Ele realmente consegue executar os 3 tipos de técnicas de xamã. Os lábios de Subai se curvaram para cima. Agora ele entendia por que o velho xamã podia liderar a tribo do dragão de fogo para migrar. Técnica do xamã de adivinhação, técnica de vertigem colapsante. Essa foi a última técnica do xamã, e foi a mais bizarra de todas. Tchef Primitivo capítulo 49. Fazendo tábuas de osso de xamã. Depois de ler e entender o suficiente, Subai concluiu: técnicas de xamã de adivinhação são, na verdade, uma aplicação da energia mental. A técnica de vertigem em colapso pode fazer as pessoas caírem em um estado de inconsciência. Quanto a quanto tempo o efeito poderia durar, ele só saberia depois de aprender. Essa técnica de xamã de adivinhação será um pouco difícil de aprender. Vai levar cerca de 3 dias. Subai suspirou, impotente, sentindo que era lento demais. Se o velho xamã soubesse disso, certamente voltaria à vida para estrangular Subai. Outros xamãs precisavam de pelo menos 30 dias para aprender a técnica xamã, mas para Subai, levava de 1 a 3 dias. Ainda assim, ele tinha a audácia de pensar que era lento demais. Partiremos em 3 dias, então preciso fazer mais tábuas de ossos de xamã e focar na técnica do xamã da bênção. Subai pensou por um momento e fez os arranjos. Ir para outras tribos para negociar, especialmente para trocar linho, certamente atrairia a atenção de outros. Isso provocaria ganância. Se não preparasse mais meios, poderia ser engolido pelas outras tribos. Subai não queria ser uma ovelha gorda, esperando seu predador comê-lo. Ele queria ser o tigre fingindo ser um porco. No mínimo, tem algum poder para intimidar os outros. Guardou cuidadosamente os 3 pergaminhos de pele de animal das técnicas de xamã. Agora estariam prontos para serem passados para o próximo xamã no futuro. A única que conheço agora é a técnica de cura. Vamos começar fazendo tábuas de osso de xamã para isso. Subai escolheu o pergaminho de pele de animal que registrava como fazer tábuas de osso de xamã. Ele espalhou o pergaminho de pele de animal sobre a mesa de pedra. Era 2 vezes mais longo que o que gravava Xamã Techniques. Estava cheia de escrituras xamãs e alguns diagramas. Tem até diagramas. Que tipo de fera feroz está nesse desenho? Subai olhou para ele com atenção e viu que o pergaminho de pele de animal tinha desenhos simples de uma besta feroz e 2 plantas. Ele começou a ler atentamente desde o início, murmurando ocasionalmente: a fabricação das tábuas de osso xamã requer uma fórmula material especial para permitir que o poder xamã seja selado por muito tempo. O tamanho das runas xamãs gravadas determina o fluxo do poder xamã. Se qualquer material da fórmula exceder as proporções, isso levará a uma série de consequências, como o poder xamã não poder ser retido, ou ficar preso, ou atrasar a ativação das técnicas xamãs, etc. Ao injetar materiais nas runas xamãs, o poder xamã deve ser infundido. Todo o processo deve ser concluído de uma vez para fazer com sucesso uma tábua de osso xamã. O xamã precisa conhecer a técnica xamã para fazer tábuas de osso xamã para essa técnica. A coisa mais preciosa deste pergaminho de pele de animal é a fórmula dos materiais, assim como os métodos e locais para obter os materiais. Subai passou meia hora lendo cuidadosamente o pergaminho. Ele apertou a ponte do nariz entre os olhos para aliviar a fadiga ocular. Quando abaixou a mão, viu um copo d'água no canto da mesa de pedra, sem saber quando havia sido colocado ali. Engole. Subai bebeu a água, seus olhos voltados para o canto do tipi, onde viu Ying penteando o cabelo de Anwa. Ele terminou a água e colocou a xícara de madeira no chão. Ele voltou sua atenção para fazer tabletes de ossos de xamã. Ele tirou as 3 tábuas de osso do xamã deixadas pelo velho xamã da caixa. Cada tábua de osso do xamã era do tamanho de uma palma de mão. Elas foram gravadas com uma complexa runa xamã. Algumas pareciam uma árvore sem folhas, alguns pareciam um olho, alguns pareciam um par de chifres de touro. Tendo acabado de aprender as 3 técnicas xamãs, Subai imediatamente reconheceu os padrões representativos de runas xamãs das 3 técnicas.
A tábua de osso do xamã com o padrão de runa do xamã da árvore sem folhas gravada era a técnica de cura. A tábua de osso do xamã com o padrão de runa do xamã no olho foi gravada com a técnica de vertigem colapsante. A tábua de osso do xamã com o padrão de runa xamã em forma de megafone foi gravada com a técnica de aumento de força. Essas tábuas de osso de xamã são realmente grandes. Subai brincou com as tábuas de osso de xamã. Ele se imaginou pendurando uma dúzia de tábuas de osso de xamã em seu corpo. Certamente ninguém ousaria provocá-lo se ele fizesse isso. Não, isso é ridículo demais. Ele imediatamente afastou essa ideia. As tábuas de osso de xamã eram principalmente para os guerreiros totens. Conhecer as técnicas de xamã era suficiente para lidar com situações inesperadas, já que ele mesmo podia lançá-las. Vamos tentar fazer uma. Subai mexeu na caixa e rapidamente encontrou o que queria, espalhando tudo sobre a mesa de pedra. Havia cerca de 10 itens no total, 7 ossos de animais polidos suavemente, cada um do tamanho de uma palma da mão. Uma pequena e lisa faca de dente vermelha feita dos dentes de uma besta feroz desconhecida. Um pincel feito com o cabelo branco de uma fera feroz desconhecida. Uma pequena tigela feita do crânio de uma besta feroz desconhecida, com uma fileira de dentes de animais incrustados na borda. Um pilão de madeira. 4 escamas de uma fera feroz desconhecida. 8 plantas secas e desconhecidas. Um pedaço muito áspero de casca de árvore. O último item foi sangue de besta feroz. Estava em uma garrafa, feita de osso de animal. O tampão também era feito de osso de animal polido. Olhando para os itens na mesa, Subai se sentiu como um bruxo maligno da Idade Média da Terra, como se estivesse prestes a realizar um ritual maligno. Ele balançou a cabeça para afastar esses pensamentos aleatórios e pegou o osso de animal preparado. Seguindo o método registrado na tábua de osso do xamã, ele primeiro injetou o osso animal com o poder xamã para testar a qualidade do osso da fera feroz. Se nem sequer pudesse conter seu poder xamã, não seria adequado para fazer tábuas de ossos de xamã. Nutrir regularmente o osso animal com o poder xamã tornará a tábua de osso do xamã resultante mais poderosa. Subai lembrou o que estava registrado no pergaminho de couro de animal. Olhando para o osso em sua mão, ele não sentia nenhum poder xamã nele. Era apenas um pedaço processado de osso de fera feroz. Não há tempo para nutrir os ossos dos animais agora. Subai só teve 3 dias para se preparar. Ele precisava fazer o máximo possível de tábuas de osso de xamã. No futuro, quando tivesse tempo, ele nutriria lentamente os ossos dos animais e faria algumas tábuas de ossos de xamã de alta qualidade. Tchef Primitivo Capítulo 50. Apenas um último passo de acordo com o pergaminho de pele de animal. Primeiro preciso esculpir os sulcos das runas de xamã no osso do animal e preenchê-los com materiais que possam absorver o poder xamã. Subai olhou novamente para o processo de produção registrado no pergaminho de pele de animal. Ele pegou a faca de dente vermelha, preparando-se para esculpir o osso do animal. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Ele segurava a faca de dente vermelha, sem saber por onde começar, e reclamou frustrado: "Isso não vai funcionar. Entalhar sem nenhuma diretriz pode acabar torto 9 em cada 10 vezes. Preciso encontrar outro jeito." Subai franziu a testa, pensando, planejando se primeiro desenharia as diretrizes das runas xamãs do osso do animal. Ele examinou os materiais limitados na mesa de pedra e imediatamente decidiu: preciso traçar uma diretriz primeiro. Depois disso, posso esculpir isso. Xiaoyu, traga um pedaço de carvão, Subai chamou suavemente. Ok, Ying respondeu rapidamente, se afastando de Anhua, que estava deitada em seu colo, e correndo rapidamente em direção à lareira. A tia Anhua bocejou sonolenta, quase adormecendo enquanto Ying brincava com seu cabelo e orelhas. Ela olhou para a figura ao lado da mesa de pedra, sentindo-se um pouco emocionada. Ser xamã não é fácil. Estudar epistemologia xamã a noite toda. Ying pegou 2 pedaços de carvão resfriado da lareira e correu de volta para Subai, perguntando suavemente: "Xamã, isso serve?" Sim. Subai escolheu um pedaço de carvão do tamanho de um polegar e começou a afiá-lo com a faca de dente vermelho, deixando-a bem pontuda. Depois de afiar, viu Ying ainda por perto e disse gentilmente: "Está tudo bem. Você pode se ocupar sozinho. Se estiver cansado, pode dormir primeiro." Ok, respondeu Ying, sacudindo as orelhas de raposa. Subai pegou o carvão e começou a desenhar no osso do animal, usando a pele para apagar os erros. Meia hora depois, ele mal conseguiu desenhar a diretriz.
embora ainda não parecesse nada bonita. Ufa! Subai limpou o pó de carvão do osso do animal e sorriu. Felizmente, não comecei a esculpir diretamente, senão teria desperdiçado um osso de animal. Ele limpou a faca de dente vermelha com couro de animal, concentrou a mente e começou a esculpir, seguindo as diretrizes, raspando cuidadosamente fragmentos de osso. Estalo estala. Meia hora depois. Finalmente terminei. Subai sacudiu o pulso, sacudindo os fragmentos de osso. Exclamou com um sorriso irônico. Fico imaginando como o velho xamã os esculpiu. Ele praticava ossos de animais o tempo todo. Ele levou 1 hora só para completar o carregador de uma única tábua de osso do xamã, e isso foi com ele desenhando a diretriz. Se ele tivesse esculpido diretamente, não teria sido qualificado para ser usado. Bom. O seguir é preparar os materiais para preencher os sulcos das runas xamãs. Subai largou o osso de animal e pegou a tigela feita de um crânio de fera feroz. Olhando para o pergaminho de pele de animal, murmurou suavemente: 3 pétalas de um girassol, 3 gramas de gancho curvo, 25 gotas de sangue de besta feroz de unicórnio com padrão de estrela. Ele começou a procurar na mesa de pedra conforme as descrições no pergaminho de pele de animal. O girassol foi fácil de encontrar, pois havia apenas um tipo de flor na mesa. Os girassóis do tamanho de um punho estavam secos ao sol. Suas pétalas desidratadas murchavam e se enrolavam. Havia 4 girassóis no total, cada um com 6 pétalas. 3 pétalas. Subai arrancou 3 pétalas de um girassol e as jogou na tigela do caveira da fera feroz. Depois, procurou a grama de anzol curvo, que também era fácil de identificar, já que havia apenas uma planta que parecia um anzol. A convenção de nomes da sociedade primitiva é tão simples. Subai pegou 3 raízes de grama, que pareciam tão duras quanto raízes de árvores secas, e as colocou na tigela. A seguir vem o sangue de uma fera feroz unicórnio padrão de estrela. A parte mais difícil é conseguir exatamente 25 gotas de sangue. Subai se sentia preocupado, pois o tamanho das gotas de sangue podia variar muito, sem uma medida padrão. Ele pegou a garrafa de osso de fera feroz contendo sangue de fera e puxou a rolha com força. Ele ficou surpreso ao encontrar um espinho de osso branco puro no tampão. Incrível! Não gruda no sangue mesmo quando está embebida. Subai olhou para o espinho ósseo preso à rolha da garrafa e viu o sangue escorrendo lentamente sem deixar resíduos. Ele franziu a testa pensativo, observando o sangue pingar sobre a pele do animal. De repente, percebeu, o velho xamã já havia arranjado tudo. O sangue escorrendo do espinho ósseo deve contar como uma gota. 1 gota, 2 gotas. 25 gotas. Subai mergulhou o espinho ósseo do rolho da garrafa no sangue da fera, pingando gota por gota, completando rapidamente 25 gotas. Ele colocou a rolha de volta na garrafa de osso e suspirou aliviado. Finalmente. Acertou todas as proporções dos materiais. Hã? Está voltando à vida. Subai ficou surpresa ao ver o que estava acontecendo na tigela da caveira da fera feroz. Após absorver o sangue de fera feroz unicórnio em padrão estelar, as pétalas de girassol murchas estavam lentamente ficando douradas avermelhadas. Ele se lembrou dos detalhes do pergaminho de pele de animal e observou a tigela atentamente. Com o passar do tempo, as pétalas de girassol douradas avermelhadas começaram a se dissolver lentamente. A grama curva de gancho, curva e boquegras, dura como raízes secas de árvore, também começou a se dissolver, assim como o gelo encontrando o sol. Eles se fundiram completamente no sangue da fera, transformando o sangue vermelho em um tom dourado avermelhado. Isso é incrível, parece que estou fazendo um experimento de química. Subai olhou para a mistura dourada avermelhada levemente viscosa na tigela. Pegou a escova de cabelo de besta branca da mesa de pedra, acariciou a cabeça do pincel e achou extremamente lisa. Parecia seda ao toque. Fico me perguntando de qual fera feroz ela veio. Seria muito confortável para fazer roupas, comentou Subai, sentindo que não era pior que a seda da terra. Ele se recompôs, pois havia apenas um último passo. Se ele conseguisse preencher as runas do xamã, a primeira tábua de osso do xamã estaria completa. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.